Eu quero conversar com vocês hoje sobre direito adquirido. Como é uma pergunta que eu realmente recebo muito nos meus canais e dos meus clientes, então eu vou falar sobre direito adquirido. Bom, primeiro de tudo, pessoal, o que é direito adquirido? Direito adquirido, tanto no regime próprio quanto no INSS, é para quem no dia 13/11/2019, apesar de não estar aposentado, já perfazia o direito de algum tipo de aposentadoria. Ou seja, que você estava trabalhando porque você continuava trabalhando porque você queria, no regime próprio você já estava até em abono de permanência, né? Ou no INSS você também estava procurando uma aposentadoria melhor, de repente você já tinha o tempo de contribuição, mas você ainda estava buscando aposentar por pontos, então quer dizer, você já tinha um direito naquele dado. Então o que acontece, que é a dúvida mais comum, presta atenção. Se você agora continua não se aposentando ainda, você não se aposentou pelas regras antigas e ainda continua se trabalhando e você não se aposentou, se você está, por exemplo, no regime próprio, em abono de permanência, o que acontece? Você vai se aposentar, no dia que você se aposentar, pela regra antiga. Tá certo? Se você quiser, se você estava aqui em abono permanência esperando ter uma outra aposentadoria numa regra melhor e você quiser usar algum tipo de contribuição posterior ao dia 13/11/2019, isso tanto para o INSS quanto para o regime próprio, você vai ter que fazer a regra nova. Não tem como você colocar uma contribuição feita depois do dia 13 e querer fazer na regra antiga, tá certo? Então assim, se você ficar mais 3, 4 anos trabalhando e não alcançar uma nova regra mais favorável e você quiser se aposentar, você vai ter que se aposentar pelo que você tinha de contribuição, pontuação, o que você tinha até o dia 13/11. Qualquer contribuição posterior ao dia 13/11 é regra nova. Então você não tem como pegar uma coisa que você contribuiu depois do dia 13/11 e querer levar para melhorar a tua regra antiga, tá certo? Não tem como. Então essa é a dúvida mais comum do pessoal. E a outra dúvida, Patrícia, mas quem estava numa regra já de transição, que estava esperando uma outra regra, não tem direito adquirido? Não, infelizmente não temos. Nós tínhamos uma expectativa do direito. Então qualquer pessoa que no dia 13 não tinha uma regra completa de aposentadoria, não tem direito adquirido. Você tinha uma expectativa de direito e que foi frustrada pela emenda constitucional 103, tá certo? É isso que eu queria explicar sobre direito adquirido, tanto para o regime próprio quanto para o INSS. E tem mais, eu quero contar para vocês o que aconteceu no meu órgão esse ano agora de 2021. Nós tínhamos um colega que era do regime de integralidade e paridade e que ele estava em abono de permanência e continuava trabalhando por opção. E esse colega veio a falecer. E qual foi a surpresa da maioria das pessoas? Patrícia, mas como que a pensão dele não vai ser calculada com base no salário da aposentadoria de integralidade? Porque ele não tinha aposentado, ele estava em abono de permanência, ou seja, ele estava na ativa. E o salário dele, a pensão por morte para a família dele foi calculado com base na regra da média. Por quê? Porque ele foi calculado o tempo dele de contribuição, atualizado as contribuições. Não foi pego o salário dele como se ele estivesse aposentado, como se ele fosse o último salário. Se ele fosse se aposentar, ele iria sim pela última contribuição, que é o salário que ele tinha direito, ele tomou posse de 2003. Mas como ele não se aposentou, ele estava em abono de permanência, a pensão por morte dele foi calculada com base na média. E isso foi uma surpresa para muita gente, que as pessoas achavam que a pessoa estava com direito adquirido à aposentadoria de integralidade, mas ela não concretizou o ato, tá certo? Então a gente tem que se preocupar com algumas coisas para saber exatamente onde a gente está, porque de repente tem muitas pessoas que estão aí continuando querendo trabalhar para melhorar o cálculo da sua aposentadoria, ainda com base naquilo que tinha informado para ele antes de 2019. E as coisas mudaram. Então você pode continuar trabalhando? Pode sim. Mas se você colocar novas contribuições, o teu cálculo, por exemplo, quem estava com o cálculo da média de 80%, você achou que o teu cálculo não estava muito bom e você queria melhorar o teu cálculo. Entenda que o cálculo da média depois do dia 13/11/2019, não é mais o cálculo da média de 80%, é o cálculo da média de 100%. Então, às vezes você vai ter mais contribuições, mas a tua média vai ser não mais de 80%, vai ser média de 100%. Será que compensa? Então, tudo isso são simulações que você tem que fazer para buscar o melhor benefício financeiro para você e para sua família, tá certo? Mais uma dica para vocês, hein?